internado em estado grave após se envolver em um engavetamento entre 4 veículos no bairro Portão na sexta-feira. A vítima foi identificada como Ademar de Sá, de 55 anos. As imagens mostram uma fila de carros. Gente, presta atenção nisso aí. É impressionante essa imagem. Tem uma fila de carros que para ali no sinaleiro. Aí, de repente, vem essa BMW em alta velocidade e atinge o carro em que estava o seu Ademar. E aí acontece uma série de outras batidas, né? Uma série de confrontos. 6 carros acabaram se envolvendo. Além do Ademar, outras 3 pessoas ficaram feridas, 2 delas estão em estado grave. De acordo com os bombeiros, a motorista do carro que causou a primeira batida foi atendida em estado de confusão mental. A suspeita da equipe é que ela tenha sofrido alguma forma de mal súbito. Eu vou voltar a falar agora com o Thiago Silva, que o Thiago Silva também tem informações pra gente. A Dedetran tá nesse caso, né, Thiago? A mulher realmente teve algum mal súbito? O que a polícia fala sobre isso? Parecia que ela estava também numa velocidade bem alta ali na região, né? É um carro possante, né, Jaci? É uma BMW que se envolveu nesse acidente na rua São Mateus, no bairro Portão, aqui em Curitiba. E ela teria relatado aos bombeiros, porque essa mulher, oficialmente, ainda ela não prestou depoimento à delegacia de trânsito, mas aos bombeiros que atenderam a ocorrência, ela simplesmente relatou assim: tive um apagão. Mais ou menos o que aconteceu na Visconde de Guarapuava com o motorista do ônibus lá, que deixou um saldo de 40 e poucas pessoas feridas, né, ô Jasson? Só que esse, infelizmente, resultou na morte do Ademir de Sá, 55 anos. Com a batida, ele foi projetado para fora do carro, uma situação bastante complicada. O que acontece agora? A delegacia de trânsito aqui precisa ouvir a motorista da BMW. Só que a informação que a gente tem é que ela passou o final de semana inteiro internada em um hospital aqui em Curitiba. O delegado deve, inclusive, solicitar informações do médico para saber se existiu mesmo essa questão do apagão. Porque para os bombeiros, ela relata que teve um apagão. A gente conversou também com o delegado Edgar Santana, que deu detalhes da investigação deste caso. Vamos ouvi-lo. É a informação preliminar que a polícia obteve, ainda não tem formalmente, documentalmente, essa informação que de fato ela sofreu um mal súbito, mas eventualmente essa circunstância, essa alegação vai ser verificada pela Polícia Civil durante a tramitação do procedimento. Então, não basta simplesmente alegar que teve um mal súbito, é necessário provar que aconteceu esse fato. Aguardamos também nos próximos dias a oitiva de parentes, familiares da vítima fatal. Precisamos aguardar uma série de documentos para poder concluir o procedimento. Vamos realizar a oitiva de testemunhas, de pessoas que estavam presentes no momento do fato, juntar as imagens do sistema de monitoramento do local e aguardar a liberação da condutora do veículo para que ela compareça até a nossa unidade policial e preste os devidos esclarecimentos. É isso, então o delegado está aguardando a recuperação dessa mulher para que ela preste depoimento à delegacia de trânsito aqui, mas pela imagem, tanto lá o caso da Volvo como a BMW lá do bairro Portão que a gente trouxe agora, dá para notar que infelizmente alta velocidade, né, Jasso? Os carros são potentes, tem 300, 400, 500 cavalos de potência, enfim, né? Mas isso, não é para usar isso, gente. Nós temos uma regra, nós temos leis para isso, nós temos e precisamos obedecer às leis de trânsito. E o nosso limite de velocidade aqui em Curitiba, a gente tem 40, 50, com exceção da linha verde que tem 70, 30, a Avenida das Torres tem 30 km por hora. Então não adianta se tem 150, 200, 300, 400 km, não vai usar. O caso é o seguinte, é que todos nós temos que ter responsabilidade no trânsito. A mulher aí, a polícia vai investigar, a motorista, pode ter tido realmente um mal súbito. Mas a gente sabe que tem muitas outras situações e uma delas que tem me chamado muita atenção no trânsito é o tal do celular. E uma olhada no celular, tá? Uma olhada no celular no trânsito, se você tiver ainda aí um pouquinho mais acima da velocidade e do limite local, isso pode realmente causar tragédia. Não estou dizendo que foi o que aconteceu nesse caso, senão alguém daqui a pouco vai dizer, não, o Jasso falou que foi isso. Não, não estou dizendo que foi isso. Estou fazendo aqui um alerta. Esse caso a polícia vai investigar.
A polícia vai identificar, vai saber o que aconteceu. Tá? Agora, eu estou falando da minha observação. E acho que as pessoas têm que cuidar muito com isso no trânsito. Doutora? Claro, vai ser investigada essa circunstância a respeito do motorista, ou seja, da motorista, né? Se ela estava em condições de dirigir, se esse mal súbito realmente foi uma coisa que aconteceu nesse momento e que tem que ser provado, se ela tinha alguma restrição a dirigir em razão de uma condição de saúde, aí a situação dela piora, porque se ela tinha restrição de dirigir, não poderia estar dirigindo. Então, é claro, vai ter que ser verificada essa situação, a gente percebe que o veículo está em alta velocidade, e vai ter que se verificar se realmente ela estava distraída, como é possível, outra condição, ou se realmente ela passou mal, porque você vê que a velocidade não está condizente, né? Mas é impressionante o impacto, né? A porrada, a pancada, é impressionante, gente. É impressionante. Obrigado, Thiago. Eu agora quero chamar o Nader Khalil. Doutora Márcia, mas essa história que o Nader vai trazer agora é daquelas histórias que você fala assim, não, parece coisa de televisão. Internado em estado grave após se envolver em um engavetamento entre 4 veículos no bairro Portão na sexta-feira. A vítima foi identificada como Ademar de Sá, de 55 anos. As imagens mostram uma fila de carros. Gente, presta atenção nisso aí. É impressionante essa imagem. Tem uma fila de carros que para ali no sinaleiro. Aí, de repente, vem essa BMW em alta velocidade e atinge o carro em que estava o seu Ademar. E aí acontece uma série de outras batidas, né? Uma série de confrontos. 6 carros acabaram se envolvendo. Além do Ademar, outras 3 pessoas ficaram feridas, 2 delas estão em estado grave. De acordo com os bombeiros, a motorista do carro que causou a primeira batida foi atendida em estado de confusão mental. A suspeita da equipe é que ela tenha sofrido alguma forma de mal súbito. Eu vou voltar a falar agora com o Thiago Silva, que o Thiago Silva também tem informações pra gente. A Dedetran tá nesse caso, né, Thiago? A mulher realmente teve algum mal súbito? O que a polícia fala sobre isso? Parecia que ela estava também numa velocidade bem alta ali na região, né? É um carro possante, né, Jacé? Uma BMW que se envolveu nesse acidente na rua São Mateus, no bairro Portão, aqui em Curitiba. E ela teria relatado aos bombeiros, porque essa mulher, oficialmente, ainda ela não prestou depoimento à delegacia de trânsito, mas aos bombeiros que atenderam a ocorrência, ela simplesmente relatou assim: tive um apagão. Mais ou menos o que aconteceu na Visconde de Guarapuava com o motorista do ônibus lá, que deixou um saldo de 40 e poucas pessoas feridas, né, o Jasson? Só que esse, infelizmente, resultou na morte do Ademir de Sá, 55 anos. Com a batida, ele foi projetado para fora do carro, uma situação bastante complicada. O que acontece agora? A delegacia de trânsito aqui precisa ouvir a motorista da BMW. Só que a informação que a gente tem é que ela passou o final de semana inteiro internada em um hospital aqui em Curitiba. O delegado deve, inclusive, solicitar informações do médico para saber se existiu mesmo essa questão do apagão. Porque para os bombeiros, ela relata que teve um apagão. A gente conversou também com o delegado Edgar Santana, que deu detalhes da investigação deste caso. Vamos ouvi-lo. É a informação preliminar que a polícia obteve, ainda não tem formalmente, documentalmente essa informação que de fato ela sofreu um mal súbito, mas eventualmente essa circunstância, essa alegação vai ser verificada pela Polícia Civil durante a tramitação do procedimento. Então não basta simplesmente alegar que teve um mal súbito, é necessário provar que aconteceu esse fato. Aguardamos também nos próximos dias a oitiva de parentes, familiares da vítima fatal. Precisamos aguardar uma série de documentos para poder concluir o procedimento. Vamos realizar a oitiva de testemunhas, de pessoas que estavam presentes no momento do fato, juntar as imagens, sistema de monitoramento do local e aguardar a liberação da condutora do veículo para que ela compareça até a nossa unidade policial e preste os devidos esclarecimentos. É isso, então o delegado está aguardando a recuperação dessa mulher para que ela preste depoimento à delegacia de trânsito aqui, mas pela imagem, tanto lá o caso da Volvo como a BMW lá do bairro Portão que a gente trouxe agora, dá para notar que infelizmente alta velocidade, né, Jasson? Os carros são potentes, tem 300, 400, 500
cavalos de potência, enfim, né? Mas isso não é para usar isso, gente. Nós temos uma regra, nós temos leis para isso, nós temos e precisamos obedecer às leis de trânsito. E o nosso limite de velocidade aqui em Curitiba, a gente tem 40, 50, com exceção da linha verde que tem 70, 30, a Avenida das Torres tem 30 km por hora. Então não adianta se tem 150, 200, 300, 400 km, não vai usar. O caso é o seguinte, é que todos nós temos que ter responsabilidade no trânsito. A mulher aí, a polícia vai investigar, a motorista, pode ter tido realmente um mal súbito. Mas a gente sabe que tem muitas outras situações e uma delas que tem me chamado muita atenção no trânsito é o tal do celular. E uma olhada no celular, tá? Uma olhada no celular no trânsito, se você tiver ainda aí um pouquinho mais acima da velocidade e do limite local, isso pode realmente causar tragédia. Não estou dizendo que foi o que aconteceu nesse caso, senão alguém daqui a pouco vai dizer, não, o Jasso falou que foi isso. Não, não estou dizendo que foi isso. Estou fazendo aqui um alerta. Esse caso a polícia vai investigar. A polícia vai identificar, vai saber o que aconteceu. Tá? Agora, eu estou falando da minha observação. E acho que as pessoas têm que cuidar muito com isso no trânsito. Doutora? Claro, vai ser investigada essa circunstância a respeito do motorista, ou seja, da motorista, né? Se ela estava em condições de dirigir, se esse mal súbito realmente foi uma coisa que aconteceu nesse momento e que tem que ser provado, se ela tinha alguma restrição a dirigir em razão de uma condição de saúde, aí a situação dela piora, porque se ela tinha restrição de dirigir, não poderia estar dirigindo. E é claro, vai ter que ser verificada essa situação, a gente percebe que o veículo está em alta velocidade, e vai ter que se verificar se realmente ela estava distraída, como é possível, outra condição, ou se realmente ela passou mal, porque você vê que a velocidade não está condizente, né? Mas é impressionante o impacto, né? A porrada, a pancada, é impressionante. Exato. É impressionante. Obrigado, Thiago. Eu agora quero chamar o Nader Kalil. Doutora Márcia, mas essa história que o Nader vai trazer agora é daquelas histórias que você fala assim, não, parece coisa de televisão.